Nosso quadro de saúde agora, oferecimento Unimed Piracicaba, está trazendo para você, nesse momento, para você acompanhar, uma entrevista com a Deise e também, participando conosco a Michele. A gente vai falar sobre o planejamento familiar. Assunto muito importante que eu convido o senhor e a senhora a acompanhar. Vai lá. Devidamente conectados aqui com a Deise Feitosa, enfermeira, obstetra, medicina preventiva. Muito obrigado pela sua presença. E com a Michele Peixoto, que é assistente social da medicina preventiva. As duas estão aqui conosco hoje, porque o nosso assunto é muito importante. Planejamento familiar, gerar a vida com responsabilidade. Muito boa noite, obrigado pela presença de vocês, viu? Bem-vindas. Olá, obrigada, nós agradecemos a oportunidade de estar aqui falando hoje desse assunto tão importante. Obrigada, boa noite pelo convite. Para a gente é uma honra falar do assunto. Muito bom. E para você que está em casa, você vai poder participar também, mandando a sua pergunta, e acompanhando aqui esse assunto muito pertinente, O planejamento familiar, gerar a vida com responsabilidade, A gente sabe que hoje, mais do que nunca, o planejamento é algo essencial para a vida de todos nós, E para a vida do casal também, você planejar, Fazer esse plano de vida, Junto aí com o seu esposo, com a sua esposa, para ter aí os seus filhos. E falando sobre isso, Deise, o que consiste, então, para a gente já iniciar, o que consiste o planejamento familiar? Bom, Neto, assim, o planejamento familiar, a própria palavra já fala, meio redundante, mas é o planejamento realmente da sua família, da sua rotina, o planejamento de tudo que envolve essa pessoa, seja o homem, seja a mulher, seja o casal. Então, planejar desde o casamento, eu quero casar? Não quero casar? Como vai ser esse casamento? Como vai ser essa minha relação com o meu parceiro? Como que eu pretendo desenvolver isso? A partir do momento que eu penso em formar uma família, essa família envolve muitas responsabilidades. Então, é pensar, refletir sobre essas decisões, Eu vou ter cachorro? Eu vou ter gato? O meu parceiro quer isso? Não? Fazer planejamento da família é fazer todo esse tipo de reflexão. É muito além do fato de ter filhos ou não ter filhos. Até porque eu posso escolher ter filhos, mas eu não estou pensando ainda, às vezes, na gravidez. Também preciso pensar na gravidez, porque para eu ter um filho, eu vou ter que passar pelo processo de uma gestação. O quanto que essas pessoas dessa família estão preparadas para passar por essa gestação? Então, são todas reflexões muito importantes que a gente, enquanto profissional da área que auxilia essa família no planejamento, a gente traz essas reflexões à tona para essas pessoas envolvidas, Para esse casal, para essa mulher, para esse homem. Então, nessas reflexões, para que realmente eles pensem qual é o papel quando eu escolher ter um filho? Como é ser mãe? Como é ser pai? Quais são os seus medos, as angústias, as frustrações, as expectativas que eu crio em relação a essa família, a essa criança? E pensar que é um indivíduo, ele não é meu. Assim, a gente fala, é meu filho, mais ou menos, é meio relativo isso. Porque, na verdade, ele é um cidadão com direitos. Então, eu tenho que pensar nos direitos também desse ser que eu estou escolhendo trazer ao mundo. E quando a gente fala de planejar a gravidez, para ser pai, ser mãe, não necessariamente é estar grávida. Eu quero ter um filho? Quais as possibilidades? Eu não estou preparada para passar por um processo de gestação. Eu não tenho uma condição de saúde que favoreça a minha gestação. Vou pensar em adoção, vou pensar em reprodução, existem outras possibilidades. Então, tudo isso faz parte do planejamento familiar, da vida sexual, desse casal, dessas pessoas envolvidas. Como que vai ser a minha vida sexual a partir do momento que eu optar por ter filhos? A vida não precisa parar, porque eu tive filhos. Claro que assim, é muito importante o respeito, A orientação é que jamais se tenha relações sexuais na presença dos filhos, ainda que seja o meu filho dormindo ali no mesmo
quarto, né? Tem que explorar o restante da casa, né? Pensar possibilidades, oportunidades, então respeitar essa criança, cuidar da sua saúde sexual também. Então, tudo isso é abordado no planejamento familiar. Perfeito. Com certeza. É um tema extremamente importante, né, meninas? Acho que a gente deveria falar muito mais, né, em sociedade sobre esse tema, porque isso reflete com certeza na qualidade de vida de uma comunidade em todo, né? Aliás, Michele, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito. Existe uma lei, né, do ano de 96, número 9263, justamente voltada a esse tema. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa lei também. Exatamente. Até costumo brincar aqui com os nossos beneficiários, que é uma lei relativamente jovem, né? Ela veio realmente para regular essas ações, né, do planejamento familiar, onde ela vai, de certa forma, garantir que a pessoa, a mulher, o homem, o casal, eles pensem realmente se eles querem aumentar a prole, ter o controle de ter esses filhos ou não, né? Como a Deise já tinha falado, ter filhos ou não depende somente do indivíduo. Indivíduo enquanto mulher, enquanto homem, enquanto casal. Ninguém pode interferir nessa decisão. Então, a lei, ela até menciona que não pode ser utilizado como controle de natalidade, né? Ou a questão de ter filhos. Eu não posso, Michele, enquanto assistente social, ou enquanto pessoa mesmo falar, olha, você já tem muitos filhos, não pode ter mais, né? Vamos fazer uma cirurgia, nem um médico, nem o Estado mesmo, né? O governo, não ter filhos ou não. Só cabe realmente a decisão ao indivíduo. E a lei também, ela traz não somente essa questão de ter filhos ou não. Ela vem também assegurar que a pessoa tenha acesso à concepção, à contracepção, né? Dessa forma que a gente já está falando. O atendimento do pré-natal às mulheres, às gestantes, no geral, tanto saúde pública, saúde privada, né? Então, todas têm acesso ao pré-natal adequado, têm acesso ao parto, ao puerpério e atendimento também ao neonato, ao bebezinho que nasceu, que eles tenham garantido esse atendimento de qualidade. E o controle também de prevenção de alguns cânceres, né? O câncer de cérebro uterino, ou de mama, o de próstata e o pênis, né? De pênis. Então, as pessoas elas têm acesso a esses serviços dentro do planejamento familiar. A lei, então, ela vem para trazer esse acesso, a garantia a acesso a esses serviços para a população. Perfeito. E a lei, né? A lei 9.263/96, né? Como que ela é aplicada, no caso, a Unimed, né? Como é que atua para a aplicação e as recomendações dessa lei, Deise? Bom, como a Michele citou, né, a lei ela preconiza algumas coisas já para o indivíduo. E então a gente procura desenvolver programas que cumpram, que atendam aos requisitos dessa lei. Dentro do âmbito da assistência da contracepção e da concepção, a Unimed trabalha com as orientações que fazem parte do programa do planejamento familiar, né? Temos também as orientações de educação em saúde, que fazem parte do programa, os atendimentos com os especialistas médicos, tanto ginecologista quanto urologista, que vão estar cuidando aí da saúde desse indivíduo. No âmbito do pré-natal, nós desenvolvemos, desde o preparo dessa gestante, lá no curso de gestante, o próprio acompanhamento pré-natal que é feito no consultório com o médico assistente, o pediatra que já pode atuar desde o pré-natal também, conhecendo essa família e se preparando para receber esse bebê, o pronto atendimento de ginecologia e obstetrícia, que vai acolher essa mulher no período da gestação para situações de urgência, emergência, e também nós temos um acolhimento até para os casos onde existe um risco de má formação, de prematuridade. Essa gestante, essa família, ela já é acolhida nesse momento pela equipe para se preparar para uma possível intercorrência. Então, dentro de cada âmbito ali preconizado pela lei do planejamento familiar, nós vamos desenvolvendo as nossas ações. No parto e puerpério, claro, o parto adequado, né? Então, diante aí das novas recomendações e do programa que a Unimed se inseriu, que é o programa
conduzido pela ANS, o Einstein e o IHI, onde a gente vai colocar em prática todas as ações para favorecer esse parto adequado, que não necessariamente é um parto normal ou uma cesárea, é o que for adequado, né? Onde a gente tem um resultado satisfatório desse parto. O programa Aconchego, que atua nesse momento, com o apoio para as mulheres no pós-parto, das orientações dos cuidados do bebê, o incentivo ao aleitamento materno, a prevenção do desmame, dando todo esse suporte, todo esse apoio para um momento ali onde a gente está falando de parto, puerpério, neonato, né? Já estou cuidando ali do recém-nascido. Temos também nesse momento, a gente acaba cuidando do prematuro, ainda dando continuidade àquele cuidado com o prematuro, com a visita social, né? A Michele faz a visita na residência mesmo desse bebê prematuro que teve alta, que permaneceu internado, para que ele tenha um acolhimento diferenciado. O que mais? Em todas as ações. E a outra recomendação do câncer, né? A prevenção de câncer, que a Unimed faz de forma muito integrada com os médicos que estão atendendo essas pacientes no consultório, e todas as campanhas de incentivo de prevenção do Outubro Rosa, Novembro Azul, onde a gente dá uma enfatizada maior, né, nas questões de prevenção. Com certeza. E acho que a Michele pode falar também um pouquinho de como, né, o beneficiário Unimed pode acessar esses programas, né, inclusive o programa de planejamento familiar, que são ações da medicina preventiva. Isso mesmo. Os beneficiários que optam pela cirurgia, né, da vasectomia e da laqueadura, que são os métodos definitivos, que a gente considera do planejamento familiar, dos métodos existentes, eles chegam para a gente através do encaminhamento médico, eles passam em consultório com um ginecologista ou com um urologista, onde o médico vai fornecer o encaminhamento, eles vão entrar em contato conosco aqui via telefone ou pelo e-mail nosso do planejamento familiar, né, que é o planejamentoFamiliar@unimedpiracicaba.com.br. Eles vão fornecer alguns dados que são solicitados para ele quando eles passam em consulta ou quando eles entram em contato telefônico aqui com a gente. Pode ser pessoal também, o contato conosco aqui na sede da Medicina Preventiva. Aí, feito esse primeiro contato, é agendada uma palestra que hoje está acontecendo virtual por conta da pandemia, né? É feita por vídeo, onde eles vão receber todas as orientações sobre os termos da lei, em relação até mesmo quem pode estar realizando a cirurgia, né? Porque a lei ela tem um artigo 10 que ela diz que para você poder fazer a vasectomia ou laqueadura, você precisa ter no mínimo 25 anos ou 2 filhos vivos. Então não é qualquer pessoa que pode simplesmente optar pelo método definitivo. Tem que aguardar um prazo de 60 dias, porque nesse prazo a pessoa vai estar recebendo todas as orientações, né, dentro do programa, como a Deise já citou, que é a educação, a saúde, receber a orientação de todos os métodos, uma entrevista de reflexão onde ela realmente, né, vai passar ou com a assistente social, com a enfermeira, onde ele vai ter certeza se o método escolhido é o que ele realmente quer, a pessoa, o casal, né? E uma avaliação psicológica, não é simplesmente optar pelo método, agendar a cirurgia e ir lá fazer, não. Então tem todo um processo para que a pessoa tenha certeza, porque é um método considerado definitivo, por mais que hoje já tenha evoluído a medicina, que tenha a possibilidade de reversão, ainda ele é considerado um método definitivo, a laqueadura e a vasectomia. E também para as beneficiárias que optam pelo DIU, né, pelo dispositivo intrauterino, ela passa aqui com a gente também, ela decide com o seu médico ginecologista sobre o método, juntamente, então, eles vão optar que esse é o melhor método para ela, então ela, através dessa recomendação médica, ela também com um encaminhamento, com um termo de consentimento, ela entra em contato aqui com a gente na medicina preventiva, ela agenda também uma palestra que está acontecendo virtual por conta da pandemia, onde ela vai receber todas as orientações sobre os benefícios, os riscos do dispositivo intrauterino e também sobre os outros métodos existentes, porque às vezes eles acabam optando por esses métodos por não ter conhecimento dos outros métodos existentes. As pessoas optam então por esse método, sendo o mais recomendado para ela, né, a moça. Aí, passado pela palestra,
é agendado com a enfermeira, onde ela vai fazer também um cadastro, uma conscientização se esse é o melhor método mesmo que ela quer, e aí é feita a entrega do dispositivo, tá? Aqui na medicina preventiva. Perfeito. Já falando sobre isso, né? Aliás, o assunto de hoje, para você que está acompanhando, né? O planejamento familiar, gerar a vida com responsabilidade. Eu faço uma pergunta para vocês agora, que é o seguinte: de quem é a responsabilidade quando você realmente pensa num planejamento? Eu queria que vocês falassem sobre isso, porque a gente sabe que há métodos, né, contraceptivos que existem, né? A gente sabe muito bem que isso é direcionado para o homem também e também para a mulher. Não é a responsabilidade só de um. Mas eu queria ouvir vocês, enquanto especialistas, né, enquanto contato direto com a população, de quem é a responsabilidade? Eu quero que vocês falem sobre isso. E já emendando, Deise, eu gostaria que você falasse também quais são os métodos contraceptivos existentes. Bom, a responsabilidade, ela é das pessoas envolvidas nesse planejamento da família. Não dá pra gente dizer que é mais do homem, mais da mulher, ou no caso de uma relação homoafetiva, que é mais de um ou de outro. É 50-50, né? Porque a escolha tem que ser das duas partes. Então, assim como a escolha das duas partes, a responsabilidade também é das duas partes. Ainda que os métodos contraceptivos, eles sejam alguns direcionados para o homem, outros para a mulher, outros que pode ser meio que compartilhado, vamos dizer assim, a decisão do uso, a escolha é das duas partes, né? Então, vamos pensar em métodos naturais. Os métodos naturais, eles não têm, assim, uma eficácia muito alta, muito garantida, mas algumas mulheres optam pelos métodos naturais porque elas não querem se expor a um hormônio, ao uso de algum contraceptivo interno, um método de barreira. Então, ela opta por um método natural. É a mulher que vai fazer o seu controle. Ela pode fazer uma tabelinha, a antiga tabelinha, que a gente talvez seja uma coisa mais usual de se ouvir, não para as adolescentes, né? As adolescentes dificilmente conhecem esse método, mas para as mulheres mais maduras é um método muito comum. Então, a tabelinha, a mulher vai controlar o seu ciclo menstrual para saber quando que é o seu período fértil. Tem a possibilidade também da menorreia lactacional, que é quando ela está amamentando, ela usa esse método como contracepção. O método de controle de temperatura ou do Billings, que é o muco cervical, onde ela verifica ali como que está esse muco para identificar o seu período fértil. Então, a gente pode falar, é a mulher que tem que fazer. É a mulher que tem que fazer. Porém, essa decisão de usar esse método de controle tem que estar em conjunto do casal. Tem o método do coito interrompido, que vai depender muito mais do homem ter a atitude, na hora quando ele estiver na iminência da ejaculação, ele retirar o pênis da cavidade vaginal para que não haja ejaculação, né, e haja o risco da gravidez. Porém, como eu falei, é tudo compartilhado, né? Então, é isso aí, falando de métodos naturais. Vou citar aqui algumas outras possibilidades. Tem uma gama de métodos contraceptivos, é uma variedade bem grande, e é legal que as mulheres conheçam isso, né? Que os homens saibam dessas possibilidades, para que eles pensem e façam a melhor escolha. Porque, às vezes, a gente fica muito na cabeça, é pílula e camisinha. E tem um monte de outros, ou laqueadura e vasectomia, e tem muitas outras opções. Às vezes as pessoas vêm para a entrevista, e aí quando você aborda as possibilidades, é isso que é legal do processo do planejamento, até por isso a lei vem, né, como a Michelle falou muito bem, dá esses 60 dias aí de reflexão, que é para a pessoa realmente refletir, né, como acaba sendo redundante as palavras que a gente usa, mas é para esse objetivo, né, para que a pessoa conheça outras opções e ela possa escolher. De repente ela vai falar, nossa, mas um método definitivo, que seria a laqueadura e a vasectomia, seria mais agressivo. Será que lá na frente eu não vou ter possibilidade de ter outros filhos? Então eu posso usar um método que seja mecânico, um DIU, por exemplo. O DIU, ele tem as opções, um DIU de cobre, que ele vai ter uma duração de 10 anos, mais ou menos, ele vai poder permanecer no organismo. O DIU de hormônio, que ele pode ficar até 5 anos, então às vezes é um tempo em que eu vou conseguir
refletir e decidir se realmente eu não quero mais ter filhos, antes de partir para um método definitivo. A gente tem as opções hormonais, né, também, que além do DIU, a pílula, o hormônio injetável. Então, para aquela mulher que pode esquecer de tomar uma pílula para uma adolescente, dificilmente vai ser legal uma pílula, porque normalmente ela tem muita coisa na cabeça, né, pode não ter aquele comprometimento, então ela pode optar por outro método. Tem o injetável, que ela vai tomar uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses. Tem implante também, né, uma hastezinha que é implantada subcutânea na pele dessa mulher e vai liberando hormônio, e aí ela vai ter uma durabilidade maior, a troca ela é mais prolongada, então facilita a vida. Você tem que pensar na sua rotina, para ver que método que se encaixa. Tem gente que é extremamente regrada, não vai esquecer nunca de tomar um comprimido. Tudo bem, usa pílula, não tem nenhuma contraindicação de saúde para o uso dessa pílula. Isso tudo vai ser conversado com o médico durante a sua consulta de rotina ali com o ginecologista, para abordar o que se encaixa diante do seu perfil ou não. E os métodos de barreira, que são mais conhecidos, que é o preservativo, né? Lembrar que a gente tem camisinha masculina e camisinha feminina também, que pode ser utilizada. Então, as duas são eficazes, né? Todos esses métodos, eles têm uma alta eficácia, em torno de 97%, 99%, mas é 100% só abstinência, né? Aí é garantia mesmo. Nenhum método você vai ver na bula que é garantido que não vai ter um risco de gravidez. Existe o risco de gravidez em qualquer método que você utilizar. Muito pequeno, né? Mas existe. E a camisinha, além de proteger contra uma gravidez, vai ter um efeito excelente, que é a proteção das doenças sexualmente transmissíveis. Então, que independente de um método contraceptivo que essa pessoa esteja usando, a camisinha tem que estar sempre presente, né? O preservativo tem que estar ali. A gente sabe que é mais complicado nas relações onde já tem um relacionamento prolongado, duradouro, não é cultura do brasileiro fazer o uso, mas o correto é que a gente realmente faça o uso do preservativo em todas as relações. Complementando, mesmo os métodos definitivos, eles não são 100% seguros, eles também têm um índice de falha. Muitos casais optam porque pensam que agora não tem mais problema, não tem mais risco, mas tem sim risco, tanto para o homem como para a mulher, tanto na laqueadura como na vasectomia. São métodos bastante escolhidos, porém, sempre é importante lembrar que tem os outros métodos que são altamente eficazes, né, como a laqueadura e a vasectomia, e são reversíveis. Então, se de repente lá para frente houver algum arrependimento, eu tenho como simplesmente parar de utilizar aqueles métodos e planejar uma gestação, né? Agora, a vasectomia e a laqueadura já fica um pouco mais difícil, porque são métodos, né, bastante invasivos. No caso da laqueadura, para ser realizada, ela precisa de uma anestesia rápida, de uma internação, repouso posterior, como se fosse de uma cesárea mesmo, né? Mesmo sendo feito por vídeo, ou ela aberta, que é como se fosse a cesárea. A vasectomia, por mais simples que ela seja, que é feita no próprio ambulatório, né, do urologista, 30 minutinhos, uma anestesia local, ela também tem o risco de, depois, se houver um arrependimento, aí tornar uma cirurgia de grande porte. Tem que ser feita por microscópio, tem que ser médico especialista nesse tipo de cirurgia, com anestesia de maior tempo de duração, né, daí não vai ser local. Então, tem que realmente pensar, refletir, né? Então, o planejamento, ele traz muito isso mesmo. Muitos casais, quando eles estão nas palestras do planejamento familiar, quando eles têm acesso aos outros métodos, que é o que a lei pede, né? Que as pessoas tenham acesso a esses métodos contraceptivos, sejam fornecidos, né, o método mesmo em si, ou através da educação educativa. Eles têm acesso, então, a esses métodos, e muitos casais falam, olha, eu não sabia que tinha esse método, acho que eu vou optar por esse. Então, muitos acabam desistindo, assim, do método definitivo, utilizando um temporário, para ter certeza realmente de que vão querer parar a produção mesmo por aí, e depois deixar mais para o futuro essa decisão de definitivo ou não. Perfeito, perfeito. Muito bom o tema de hoje, muito interessante o tema de hoje, né? O planejamento familiar. Gerar vida com responsabilidade. Então você tem toda uma equipe da Unimed, né, da medicina preventiva, os médicos, todos eles à disposição justamente para bater esse papo, para orientar o casal, para orientar
né? A pessoa que de repente não é no momento que ela quer engravidar, né? E é uma escolha realmente como elas falaram, né? A escolha aí é das duas pessoas envolvidas, porque precisa sempre de duas pessoas para se ter aí, né, um filho, enfim, uma filha. Então o ideal é que tenha a opinião dos dois, que os dois participem, que procure as profissionais, né, da medicina preventiva para bater esse papo, né, e seguir aí a melhor opção para o casal. Muito bom a conversa de hoje, a Deise e a Michele conversam muito bem, de uma maneira muito ampla, muito direta, muito objetiva e também numa situação que todo mundo quer ouvir, que precisa ouvir. Às vezes a gente não procura, né, por achar, não vou procurar, não é o momento, e aí as coisas vão tumultuando. Então o momento é sempre de procurar ajuda, sempre de ouvir as especialistas, principalmente quando trata-se, né, de uma vida, então tem que ter a maior responsabilidade. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês, viu? É sempre com muita orientação quando vocês participam aqui. Obrigado. Imagina, a gente agradece de trazer esse tema num momento tão importante, né? Principalmente pensando aí em pandemia, em Covid, em que talvez não seja o momento de ter uma gravidez que não foi planejada, mas pelo contrário, mais ainda que é hora de refletir mesmo, porque a gente sabe que a gestante também é risco para o Covid, né? Tem risco de maiores complicações. Então, a gente fica muito feliz de poder abordar esse tema nesse momento e trazer essa reflexão para todo mundo, e a gente está à disposição. Obrigada pelo convite. Estamos aqui. Qualquer dúvida que tiverem sobre planejamento, estamos à disposição. Medicina Preventiva da Unimed Piracicaba, um serviço essencial para todos, né? Eu acho que a grande sacada, né, desse projeto muito interessante da Unimed Piracicaba é realmente trabalhar antes que a doença chegue, em todos os aspectos, né? E trabalhar também essa ideia, né, de planejamento junto com vocês, profissionais da medicina preventiva. Muito obrigado, viu? Mais uma vez. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, bom final de semana. Obrigado. Você acompanhou. Obrigado. Você acompanhou então o quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.